Na última aula eu passei para vocês 3 textos para que vocês lessem e analisassem e a gente pudesse discutir. Alguns desses textos foram discutidos na última aula, quando nos encontramos no Microsoft Teams, mas como não estavam todos os alunos presentes na plataforma, eu decidi também que iria gravar um vídeo para fazer uma pequena discussão sobre o material contido nesses textos. Esses textos eles são importantes para a análise de toda a matéria que tratamos aqui sobre a teoria geral da prova, pelo menos com relação aos aspectos mais contraditórios e que geram maiores discussões, certo? Foram 3 textos, 2 que dialogam de forma bem clara e um que é mais para tratar de um outro tema. E eu vou falar primeiro dos 2 textos que dialogam. O primeiro texto que eu vou tratar é o texto de Fred Didier Júnior, que o texto é os 3 modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. Esse texto de Didier que eu passei para vocês, uma parte dele está contida também no seu manual, certo? No volume 2 do curso de Direito Processual Civil. E traz algumas outras nuances que ele acrescenta sobre o que ele acha que deveria ser o modelo ideal hoje no processo civil brasileiro na questão de sistema de análise de provas, de produção de provas. Quando a gente conversou na teoria geral da prova sobre os sistemas brasileiros, os sistemas existentes sobre questão de organização processual, nós vimos que existiam 2 modelos que tradicionalmente eram divulgados, que é o modelo adversarial e o modelo inquisitivo, certo? Quando a gente tratou desses modelos, nós vimos que o adversarial system, era aquele sistema em que as partes elas eram protagonistas no processo judicial e, evidentemente, elas quem tomava a frente da maioria dos atos processuais. Então, nesse caso, nós verificamos que as partes elas têm a maior responsabilidade no andamento do processo. E o juiz, ele inicialmente tem um papel realmente de espectador, porque ele vai estar ali esperando que as partes elas efetivamente produzam os atos processuais, que efetivem a produção das provas e vai analisar se aqueles atos realizados pelas partes eles estão em conformidade com o direito ou não, e tentar regularizar o máximo possível daqueles atos na condução do processo e, através da análise desses atos processuais, vai efetivamente confeccionar a sua decisão judicial. Então, nós vemos que nesse primeiro modelo, temos um modelo em que as partes realmente têm o maior encargo para a condução do processo. Diferentemente, no sistema inquisitório inquisitivo, nós temos um sistema em que o juiz ele toma o papel principal do processo, ele é tido como protagonista e, evidentemente, ele é quem vai ser o responsável para executar a maior quantidade de atos processuais. Então, no adversarial, nós temos um modelo em que as próprias partes vão dizer quais as provas que pretendem produzir, elas vão ter uma maior liberdade na produção dessas provas e na indicação dessas provas. Já no outro, no inquisitório, nós vemos que o juiz ele toma para si essa responsabilidade e ele, por muitas vezes, impõe qual é o tipo de prova que deve ser produzida, deixando cada vez menor a liberdade das partes nessa seara, certo? E aí, quando Didier ele vem traçar essas balizas sobre esses sistemas de organização processual, ele propõe um terceiro modelo, que ele diz que é o modelo que está vigente no direito brasileiro, diante dos princípios esculpidos no Código de Processo Civil de 2015, e que ele acha e defende que seria o modelo ideal. E para ele, esse modelo seria o processo cooperativo, seria o sistema cooperativo de organização processual. E qual é o embasamento e a fundamentação maior desse tipo de sistema, Para Didier, efetivamente, o processo cooperativo, ele efetua um redimensionamento do princípio do contraditório,
com a inclusão do órgão jurisdicional como participante também de todo o evento processual, de todo o diálogo processual. Então, na verdade, esse novo sistema ele vem trazer uma nova leitura do processo do princípio do contraditório, dizendo que não, os sujeitos do diálogo do processo não são apenas as partes, autor e réu, mas o juiz também se insere como sujeito para o diálogo no processo. Ele também participa da construção dos atos processuais, das provas que serão carreadas ao processo. Ele também tem que ser ouvido, tem que ser levado em conta suas impressões. Então, no entendimento de Didier, esse sistema cooperativo não existe protagonismo nem das partes, nem do juiz. Deveria haver um equilíbrio para que todas essas três dimensões, como já vimos na triangularização do processo, partes e juiz, Estado e juiz, eles tenham efetivamente voz ativa no diálogo processual, certo? E ele baseia isso justamente nessa necessidade de se manter o cooperativismo no processo, no sentido em que as partes podem até indicar quais as provas que pretendem produzir diante dos fatos narrados e alegados no processo. Mas o juiz também tem um papel importantíssimo nessa seara, em que ele vai efetivamente determinar e se intrometer, digamos assim, nos casos excepcionais, em que ele verifique que existe hipossuficiência de uma das partes, né? Uma das partes esteja realmente necessitando de um auxílio maior para que se chegue à verdade real dos fatos, né? Como falamos muitas vezes na questão do direito do consumidor. E aí o juiz poderia realmente tomar para si o protagonismo e efetivamente indicar provas e impor provas a serem produzidas. E aí, isso aí a gente já conversou até no decorrer das aulas, mas aí tem um fato interessante que a gente não pode deixar de lado. Quando a gente lê o texto que é de Lúcio Delfino, que se chama Cooperativismo Processual e o Germe do Autoritarismo, nós vemos que essa visão de Didier, não obstante ser uma visão que, no seu ponto de vista, seria a ideal, né? Seria uma construção doutrinária que estaria andando de mãos dadas com a tentativa de evolução e melhoramento do processo civil, nós temos que verificar essa corrente doutrinária, essa criação doutrinária com alguns temperamentos e alguns cuidados. E Lúcio Delfino ele vem trazer para a gente o que ele entende que deveria ser, como deveríamos nos acautelar na análise dessa proposta de modelo cooperativo do processo. E aí, quando ele começa no seu texto a falar, ele fala justamente que, primeiro, ele defende que o sistema brasileiro é o adversarial system, ou seja, o sistema em que as partes são protagonistas do processo, em que efetivamente as partes é quem devem tomar a frente dos atos processuais e indicar exatamente quais as provas que pretendem produzir, até porque, não obstante as partes efetivamente ter uma parte mais hipossuficiente do que a outra, ambas deverão, via de regra, estar representadas por profissionais, né, do direito, são os advogados. E outra coisa, ele entende que não existe, não teria como a gente fazer essa leitura da Constituição Federal com a ressignificação e um redimensionamento do contraditório e da ampla defesa. Porque a Constituição ela é cristalina, não deixaria abertura para que se inserisse o juiz nesse diálogo processual, inserindo nesse princípio do contraditório. Que o contraditório realmente foi pensado para ser aplicado entre as partes processuais e não com a inserção do juiz também como sujeito de diálogo processual. E aí, a crítica dele maior não é nem a essa questão formal da doutrina, mas as consequências que esse pensamento do cooperativismo pode vir a gerar, principalmente no momento atual em que vivemos com o empoderamento do Poder Judiciário.
Nós conversamos nas aulas passadas sobre teoria geral da prova sobre o garantismo processual. O garantismo processual é um movimento muito nobre, muito bonito de processualistas civis brasileiros, não só brasileiros, né? Processualistas civis do mundo inteiro, mas no Brasil nós temos um grupo seleto e muito qualificado que defende esse garantismo, que fazem parte da ABDPRO, que é a Associação Brasileira de Direito Processual. E aí eles defendem exatamente, eles lutam por esse garantismo processual, que tem influência, obviamente, estrangeira, né? Existem obras e pensadores, doutrinadores processualistas fora do Brasil, mas que foi internalizado no Brasil, especialmente, e está sendo divulgado por essa associação. E o que é efetivamente o garantismo processual, como já conversamos? O garantismo processual é justamente um movimento que tenta lutar pela proteção dos direitos dos indivíduos, certo? Em face dos abusos de autoridade com relação às atividades estatais, especificamente em relação ao empoderamento do juiz, certo? Então, é uma corrente doutrinária que busca lutar pela garantia dos direitos dos indivíduos em face do empoderamento judicial. E por que em face desse empoderamento judicial? Porque na aplicação do Código de Processo Civil de 73, hoje ainda continua, mas o Código de 2015 tenta frear um pouco isso, mas a prática dos magistrados, de alguns magistrados, na aplicação do Código Civil de 73, era no sentido de efetivamente e ultimamente se estar colocando um pouco de lado a letra da lei, o texto normativo, e efetivamente os juízes estarem decidindo de acordo com suas convicções íntimas. Então eles se distanciavam bastante do texto legal e por vezes não obedeciam o devido processo legal. No sentido em quê? No sentido em que eles diziam e defendiam, como defendem ainda hoje, que o processo é um mero instrumento, que isso daí foi uma ideia que foi encabeçada pelo movimento do instrumentalismo processual, que tem doutrinadores bastante renomados que escreveram sobre, como Ovídio Batista. E, inclusive, na minha época de faculdade, eu escrevia sobre e defendia o instrumentalismo processual. E o que é o instrumentalismo processual? O instrumentalismo processual é justamente você entender o processo como um mero instrumento para a consecução de um fim. E que fim é esse? Que finalidade é essa? É justamente a pretensão de direito material que a parte tem. Ou seja, eu não entro com o processo judicial para ter um processo judicial. Eu entro com o processo judicial como um meio para eu conseguir o direito material que eu estou pretendendo, para conseguir a indenização pelo dano material que eu estou pretendendo, para conseguir o remédio que eu quero para mim ou para minha mãe. Então, eu quero o direito material, mas para consegui-lo, eu preciso de um instrumento que é o processo. Então, diante da configuração de uma aplicação cega da lei, em que se entendia que o juiz tinha que ser boca da lei, não poderia fugir daquilo, não poderia ter uma interpretação da legislação, surgiu esse movimento da instrumentalidade do processo, para que se compreendesse que, não obstante a importância do processo, ele era um mero instrumento para a consecução de um fim, que é o direito material. No entanto, com o passar dos anos, os juízes foram cada vez mais internalizando essa ideia de instrumento e começaram por vezes, sequer observar o devido processo legal. E justificando o quê? Como a intenção da parte era chegar ao direito material, não importaria o meio que se chegasse, contanto que se chegasse a uma decisão que analisasse esse direito material. Só que aí surgiu movimentos, como esses movimentos garantistas, que lutam justamente pela volta da observância do devido processo legal, pela volta à observância da legislação tal como posta, para que as partes tenham segurança jurídica de que efetivamente vão ser submetidas a algo que elas já conheciam. Isso é muito premente quando a gente trata de processo penal e também quando trata de direito tributário. Por quê?
Porque nesses dois ramos do direito, nós vemos que existe um ataque muito grande, um à liberdade, né? A liberdade de ir e vir das pessoas, o outro com relação ao patrimônio das pessoas. Então, nesses dois ramos, nós vemos que o princípio da legalidade ele é extremamente exaltado. Então, qualquer fuga à legalidade já é preeminentemente combatida. E é justamente isso que se pretende com esse movimento garantista. Não é dizer que apenas o processo é bom, que tem que efetivamente seguir à risca determinados procedimentos, independente do direito material. Não. Quer se aliar justamente à busca da consecução da tutela desse direito material pelo judiciário, mas sem jamais esquecer as garantias previstas pelas normas procedimentais, certo? E aí é essa ideia que Lúcio Delfino vem trazer no texto dele, quando ele defende e afirma que esse modelo cooperativo de processo, antes mesmo de efetivamente conseguir chegar a uma cooperação entre partes e juiz, vai servir tão somente para que o juiz possa efetivamente adotar um modelo inquisitorial e tomar a frente do processo em detrimento das partes. E efetivamente, com esse discurso de cooperativismo, velar um autoritarismo judicial, velar o seu empoderamento em detrimento da própria liberdade das partes em efetivamente determinar quais provas pretende produzir e como pretende conduzir o processo dentro das normas legais. E aí, continuando essa análise de garantismo processual, de empoderamento judicial, de necessidade efetivamente de uma limitação desse empoderamento do juiz, no sentido de que ele também, como servidor público de um Estado democrático de direito, deve se submeter ao direito, porque esse é o sentido dessa expressão Estado democrático de direito, que o Estado é democrático, mas as próprias instâncias estatais devem se submeter ao direito posto, não só os administrados, mas também os administradores. Então, a lei previamente posta ela é importantíssima, porque todo mundo conhece a lei, todo mundo sabe exatamente como deve se submeter a ela e as consequências que advirão de um suposto distanciamento do seu texto normativo. Então, o Estado Democrático de Direito justamente é isso. São os administrados saberem que estão no Estado democraticamente organizado, mas que o próprio Estado se submete às legislações previamente impostas. E aí a gente traz o texto de Lênin Streck, que ele vem falar sobre o livre convencimento. E a crítica dele é que, quando vocês pegam o Código Civil, de Processo Civil de 73, vocês veem que ele fala que o juiz vai analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento. E aí, esse livre convencimento é um livre convencimento motivado. Para a gente chegar a tratar sobre livre convencimento motivado e o convencimento motivado, eu vou falar um pouquinho dos sistemas de valorização das provas, que até a Adila, eu acredito que me perguntou no último encontro que tivemos. E aí, só para deixar bem explicadinho para vocês compreenderem a distinção, certo? Existiam outros tipos de sistema de valorização da prova antes do atual do Código de Processo Civil. Existia o tarifamento legal, ou melhor, o sistema legal ou tarifário, em que se entendia o tarifamento das provas. E o que é o tarifamento das provas? É um sistema em que a própria legislação, previamente, vai dizer qual é o valor de determinado tipo de prova. Um exemplo. Antigamente, a prova da confissão, a confissão, era uma prova absoluta. Contra ela não poderia ser produzido nenhum tipo de prova. Então, se uma pessoa chegasse e confessasse que cometeu determinado delito, determinado ato ilícito, então aquela pessoa já seria condenada. Então, existia o tarifamento daquela prova. Confissão. É como se confissão tivesse poder absoluto. Prova documental tinha um poder quase absoluto. Prova testemunhal era uma prova que tinha um poder fraco, uma valorização fraca.
Então, a própria legislação já dizia exatamente qual era o valor de cada prova. E ao juiz não cabia interpretar as provas que eram produzidas no processo. Ele apenas iria olhar qual é a prova que foi produzida e aplicar a valorização prevista na lei. Obviamente, isso não é um sistema desejado. Por quê? Porque em um determinado processo a prova testemunhal pode ser importantíssima e no outro a prova documental ser mais importante. Então, o valor de uma prova ela vai ser analisado em cada caso concreto. Não pode ser analisado abstratamente, previamente, pela legislação. Então, começou a se modificar esse paradigma e se adotou, no Código Civil de 73, o livre convencimento motivado. E dava ao juiz o poder, efetivamente, de analisar essas provas que estavam nos autos e, de acordo com seu livre convencimento, dizer qual era a prova que tinha mais valor dentro daquele processo. Então, quando se criou o livre convencimento motivado, se criou justamente nessa ideia de quebrar com essa ideia de tarifamento de prova, em que o juiz ele teria que ter liberdade de, analisando os autos do processo, efetivamente dizer se naquele processo a prova testemunhal era mais importante, a prova documental era mais importante, a prova pericial era mais importante, e por quê? Né? Livre convencimento motivado. Mas aí, diante justamente dessa marcha jurisdicional em que o Poder Judiciário tomou para si um empoderamento muito grande, então se entendeu que seria melhor tirar essa expressão livre e colocar que o juiz teria somente o convencimento motivado na análise das provas. Então, ele passou a ter a obrigatoriedade não de ter um livre convencimento, mas de ter um convencimento racionalmente motivado. E por que tentou tirar essa palavra livre? Justamente para que os juízes não se sentissem à vontade de utilizar percepções íntimas, certo? Pessoais, e trazê-los para dentro do processo. E levar em consideração fatos que não existem nos processos para tomar uma decisão, porque o seu convencimento é livre. Então, ele pode analisar aquela prova diante do que ele tomou conhecimento, fora até do próprio processo. Porque seu convencimento é livre, ele vai motivar, mas ele é livre. Então, para se combater essa indesejada liberdade do magistrado na análise das provas, teve-se o cuidado de, no Código do Processo Civil 2015, retirar a expressão livre e colocar que o juiz teria apenas um convencimento motivado em relação à análise das provas. Por quê? Porque ele não é livre para analisar as provas. Ele tem a obrigação de se debruçar sobre as provas que estão carreadas aos autos, obviamente que não vai ser engessado com tarifamento legal, mas ele vai ter que analisar essas provas e, diante das circunstâncias existentes no processo, ele vai efetivamente e racionalmente motivar por que aquela prova, ele elegeu que aquela prova era mais importante para o deslinde da causa do que a outra, certo? Então, essa é a crítica de Lênin Streck no terceiro texto que eu passei para vocês, em que ele fala justamente da necessidade de se combater os arbítrios judiciais e que um movimento importantíssimo para isso é o movimento do garantismo processual, encabeçado pela ABD-PRO no Brasil, e falar justamente dessa necessidade de superação dessa ideia de livre convencimento. O juiz ele não é livre, certo? Ele é um funcionário público que precisa prestar sua função jurisdicional, sua função pública bem feita, e para isso ele precisa efetivamente tentar ao máximo se desvincular das suas impressões íntimas e pessoais e analisar o processo com a maior imparcialidade possível, certo? Para que ele não tenha um livre convencimento, mas que ele tenha um convencimento racionalmente motivado diante dos elementos do processo. E a crítica de Lênin Streck é justamente porque, não obstante essa mudança de paradigma,
com a mudança de redação do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal responsável por resguardar a legislação infraconstitucional federal, na qual se inclui o Código de Processo Civil, ele ainda continua proferindo decisões reafirmando a expressão de livre convencimento, que deve ser combatido por todos nós, principalmente os advogados, que são os militantes do direito. Quando um juiz colocar uma decisão que é por seu livre convencimento, combata com base justamente nessa mudança de paradigma, nesse ideal e especificamente na mudança da legislação, tá certo? Então, com a análise desses textos, nós fechamos completamente a teoria geral da prova e nas próximas aulas vamos passar a analisar a produção antecipada de provas e as provas em espécie.